Gostaria que todos nesta noite abrissem as suas Bíblias, um texto bastante conhecido, lá em João capítulo 3. Todos conhecem esse texto de cor. João capítulo 3. Versículo 16. Por isso que eu falei que todos conhecem de cor esse texto. No momento em que Jesus, ele está tendo um diálogo. Ele está tendo um diálogo ali com Nicodemos. E ali ele fala, né? E ele diz bem claro nesse texto, algo bastante interessante. E ele conversando ali com Nicodemos, um fariseu. Ele nos diz o seguinte, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus amou, diga, repita comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Pai Santo, Pai querido, neste momento nós te rendemos graças, Senhor Deus, pelas nossas vidas, pelas vidas de cada um que estão nos assistindo nesta noite. Agradecemos, ó Pai, pelo teu Filho Jesus. Agradecemos a ti, ó Pai, pelo grande amor que tu tens para conosco. E agora, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, abre nossos corações e as nossas mentes, para que tenhamos entendimento da tua palavra. Perdoa as minhas falhas por atos, pensamentos e palavra. E me dás entendimento, Senhor Deus, em nome de Jesus, para falar esta noite. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos, a palavra de Deus, como já falei, já frisei, Jesus falando com Nicodemos, um homem que estava ali entre os fariseus, e ali você sabe a conversa que Jesus teve com Nicodemos. E ele era um homem muito religioso. Ele era uma pessoa que buscava muito a Deus, porém não tinha nascido de novo. Então não é a religião que vai fazer com que você nasça de novo. João 3,16 foi chamado por Martim Lutero, o grande reformador do século XVI, de a miniatura do Evangelho. João 3,16. Martim Lutero, o grande reformador, ele entendeu que esse versículo era a miniatura do Evangelho. E aqui está a essência de toda a mensagem do Evangelho, do plano de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para morrer em nosso lugar, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. É o plano de Deus. Este é o plano da salvação. A salvação planejada por Deus para nossas vidas. É o Senhor Jesus, sem pecado nenhum, indo para a cruz, como se um rei fosse ser coroado.
ele vai ali alegre, ele vai ali convicto, porque o amor de Deus é mais profundo. Pela salvação, da salvação que foi executada na cruz, foi aplicada a nós pelo poder do Espírito Santo. Jesus, o Salvador, e agora ele vai para a cruz, para que os meus pecados e os seus pecados fossem perdoados. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Fosse perdoado pelo poder do Espírito Santo. Eu quero compartilhar nesta noite com você sobre essa mensagem gloriosa de que Deus existe, Deus é amor, e esse Deus ama você quanto a mim. Ele ama você, é um amor eterno, Carlinhos. É um amor inexplicável. Ele te ama de uma forma eterna. E nós vamos ver dentro desse amor de Deus 3 verdades nós vamos pontuar. A primeira verdade é a extensão do amor de Deus. Veja como ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo, meus queridos, de tal maneira. Veja a extensão deste amor de Deus. O mundo aqui representa pessoas de todas as tribos, de todas as raças, povos e línguas. Este mundo que ele apresenta aqui é o Deus Todo-Poderoso que apresenta este grande amor a todo o ser humano, a todo o universo. Deus nos ama, Deus ama a todos. Ele ama sem exceção. Deus ama o rico, Deus ama o pobre, Deus ama o homem do campo, o homem da cidade. Deus ama o homem de cor amarela, de cor preta. Deus ama a todos. Deus ama o doutor, Deus ama o analfabeto, Deus ama você, Deus me ama. Você crê? Toca no teu irmão e diz: Deus te ama e ama a mim também. O amor de Deus por você não está baseado nos seus métodos, nem nos meus. Não adianta fazer algo para achar que está sendo beneficiado por Deus. Praticar algo, uma ação social, uma mensagem linda, um louvor abençoado, um coral lindo. Eu vou fazer porque vou estar sendo beneficiado por Deus. Não adianta, meus queridos. Não adianta. Porque o amor de Deus por você não está baseado nos seus métodos, nem nos meus, nem nas ações. Porque Deus, Ele ama você e a mim, porque Deus é amor. Deus é amor. E com amor eterno, Ele te amou, e com benignidade Ele te atrai para Ele. É com este amor, é com esta segurança, este amor grande de Deus, que Ele nos atrai para Ele. Não fomos nós que procuramos ir a Deus, mas foi Ele que nos escolheu. Cada um de vocês poderia estar em qualquer ponto do país, do mundo. Eu não jamais. Foi por isso que Ele amou. Foi por isso que Deus é amor. É por isso que Deus fala profundamente neste grande amor.
E lá em 1 João, no capítulo 4, nós vamos observar este grande amor. 1 de João, capítulo 4, versículo 8 nos diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Glória a Deus. Deus é amor. A causa do amor por você está no próprio Deus. Com amor eterno, Ele te amou e com benignidade Ele te atraiu para Ele. Esta é a realidade. Esta é a primeira verdade deste grande amor de Deus para conosco. O mundo somos nós, as pessoas. E há a necessidade de entender este grande amor de Deus e colocar em nossos corações para que nós possamos viver bem. A segunda verdade, nós estaremos pontuando a segunda verdade, a oferta e a dádiva desse amor. Veja como ele diz bem claro: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É a dádiva, é Deus entregando este amor. Observamos que quando o apóstolo João registra esse texto que foi escrito por ele próprio, Jesus a Nicodemos, ele disse que esse amor é singular. Veja, ele amou de tal maneira, é singular. Não há como descrever a profundidade desse amor. Não há como descrever de maneira alguma. Quando nós abrimos nossas Bíblias, em 1 de João, no capítulo 4 ainda, no versículo 7 ao 15, nós vamos ver essa profundidade deste amor. Ele nos diz o seguinte no versículo 7, acompanhe comigo: amados, não vos escrevo, capítulo 4, eu estava no 2, capítulo 4, versículo 7, amados, amamos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Por ele nós havemos dado, por ele nos haver dado o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós vimos aí, meus queridos, Deus chamando para uma responsabilidade. Aquele que não conhece a Deus não pode realmente ter amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Jesus ter dado o seu filho, Deus ter dado o seu Filho unigênico
Este profundo amor, já se dizia, um grande poeta, ele dizia bem claro, ele escreveu, o poeta tentou fazer da seguinte norma do amor, e ele diz assim, veja bem, ele diz assim: ainda que todos os mares fossem tinta, ainda se todas as aves fossem pena, ainda se todos os homens fossem escritores, nem mesmo assim se poderia escrever o grande amor de Deus. Não se pode. E já uma música que diz bem claro: ninguém explica Deus. Deus é maravilhoso. Mas o que consiste essa dádiva? Em que consiste? Consiste em Deus amar o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa é a dádiva de Deus, e Ele deu a si mesmo. Ele se entregou a si mesmo. Não é assim que diz a palavra de Deus, que no princípio, lá em João capítulo 1, nos diz bem claro que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava no princípio com Ele, e o Verbo era Deus. É o Senhor Jesus. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Essa é a realidade. O Senhor Deus, Ele deu tudo. Ele deu o seu próprio Filho. Ele deu o seu Filho desde toda a eternidade. Ele deu o seu Filho sem recuar, certo? Mesmo sendo nós fracos, ímpios, pecadores, inimigos, ignorantes, mesmo assim Ele deu o seu Filho. Talvez por um justo alguém se anima à morte? Será? Mas Deus provou o seu próprio amor por nós, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a segunda verdade mais profunda da palavra de Deus. Que sublime amor, glorioso amor. Deus é capaz de amar infinitamente. Ele é capaz de amar os objetivos, os objetos da sua própria ira, as pessoas que desagradam a Ele, as pessoas que estão a cada dia transgredindo, fazendo coisas que não é da vontade de Deus. Mesmo assim Ele o ama. Mesmo assim Ele o ama. O nosso pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Os nossos pecados nos afastam de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Essa é a realidade. Foi por isso que o Senhor deu seu próprio Filho, Jesus, para morrer em prol dos nossos pecados. Deus nos ama com amor eterno. E Ele prova o seu amor não escrevendo em letras de fogo nas nuvens sobre esse amor. Não, mas Ele prova esse amor na cruz do Calvário, quando Ele entrega o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar vida eterna, para podermos ter a certeza que teremos um lugar no reino celestial, para termos a certeza que saindo deste mundo para o outro, nós vamos estar morando na casa do Pai. Essa certeza que Ele nos dá. A Bíblia diz que Ele não poupa o seu próprio Filho, ou seja, Ele não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. Jesus Cristo veio ao mundo como o nosso substituto. Jesus veio ao mundo
como nosso substituto, fiador. E quando ele estava lá naquela cruz, Deus pegou os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Tudo aquilo Deus pegou e lançou tudo sobre o seu filho. Veja que grande amor. Lançou sobre o seu filho. Seu filho foi desamparado na cruz, quando gritou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Os nossos pecados entrando ali naquele homem, tirando os pecados de toda a raça humana, para aqueles que crê e o recebem. Ele foi feito maldição por nós, para que ele morresse a nossa morte, para que nos vivesse a sua vida, eu e você. Jesus morreu a nossa morte, para que eu e você pudéssemos ter vida, a vida de Cristo. É o amor incompreensível, é o amor indescritível, é o amor que jamais palavra humana pode mais ter eloquência, que mais profunda eloquência jamais poderá descrever como de fato ele é. É o Senhor Jesus, é o Filho de Deus. É Ele que realmente deseja trazer, Ele traz, aliás, a salvação para mim e para você. Diga a pessoa que está ao seu lado: o Senhor morreu para trazer a salvação para mim e para você. Essa é a segunda verdade. Mas pontuamos a terceira verdade. A terceira verdade, meus queridos, é o resultado desse amor. A terceira verdade é o resultado deste amor. Veja o que é que ele diz: para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maneira de você apropriar-se desse amor, recebendo-os, as bênçãos, os benefícios da morte de cruz, é você crer em Deus. Não há outra forma para a salvação, não há outro caminho para a salvação. Você não é salvo pelas suas obras, você não é salvo pelo seu merecimento pessoal, você não é salvo por sua religiosidade, você não é salvo pelos seus rituais sagrados que sua religião promete ou promove. Você é salvo pela fé no único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém? Você é salvo pelo único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora mesmo, você pode olhar para Jesus. Você pode estar olhando agora para Jesus. Ponha sua confiança nele como seu Salvador pessoal. Renda-se aos pés do Senhor Jesus. Busque-o como o Senhor da sua vida. Você pode agora mesmo buscar o Senhor como Senhor em sua vida. Como é que está a sua vida? Como é que está o teu lar? Diante desta pandemia, quantas pessoas estão assustadas? Meus queridos, já 3 meses
3 meses parado, o universo parado. 3 meses nós vendo pessoas amadas, queridas, entrando em hospitais para ser curados. E muitos deles não voltam. Muitos deles não voltaram. Partiram. O medo assolando o ser humano. A mídia aí lançando uma pressão sobre o psíquico do ser humano. Quantas pessoas sendo destruídas. Mas eu quero dizer a você nesta noite, a palavra de Deus nos diz que no princípio era o verbo, era Deus. E a palavra de Deus nos diz que o verbo se tornou carne e habitou entre nós, seu Filho Jesus. E a palavra de Deus nos diz, e o Senhor Jesus, seu Filho, veio para que era seus, e os seus não receberam. Mas a palavra de Deus diz, todos aqueles que o receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, entregando a sua vida a Jesus, seguindo os passos de Jesus. Meus queridos, minhas queridas, devemos render-se aos pés de Deus, devemos confessar a Ele como ser nosso Senhor e Salvador. Você precisa dizer: Senhor, eu quero confessar o Senhor como meu Salvador pessoal. Eu quero me entregar minha vida a Ti, Senhor. Eu quero seguir os Teus caminhos, porque agora eu estou entendendo este grande amor que o Senhor tem para conosco. Lembre-se, meus queridos, há uma necessidade de agir dessa forma. Sabe por quê? Porque há uma grande força maligna que cerca a sua alma. A palavra de Deus nos diz que o leão anda como, que o inimigo, que o diabo, que Satanás anda como um leão querendo nos estragar. Demônios ali nos cercando. Há uma grande força maligna querendo destruir a vida do ser humano. A você adolescente, a você jovem, a você adulto. E eu pergunto, quantas pessoas você já ouviu falar, ou até mesmo você, a pensar em tirar sua própria vida, a pensar em desistir de tudo, a achar que você não vale nada, não presta, nada dá certo na sua vida, você está sendo destruído, nada dá certo na sua vida, concurso que você faz nunca passa, estuda e não sai do lugar. Quantas vezes você já ouviu alguém falando isso, ou até mesmo você? Quantas vezes você, homem, você, mulher, pensou em separar do seu marido, da sua esposa, achando defeito em tudo que ela faz, que ele faz? Tudo isso é uma força, uma grande força maligna que está te rodeando. Tudo isso, a sombra da morte, o espírito de morte está ali, pairando sobre você, para que você tire a sua vida, para que você venha com pensamentos de suicídio. Essa é a realidade. A sua alma fica abalada. Meus queridos, para aqueles que não aceitam Jesus como Salvador, a Bíblia diz, são aqueles que não crê. Se você não crê,
você não aceita Jesus como Salvador. Se você crê, você aceita. E a palavra de Deus nos diz: há uma condenação uma condenação eterna para quem não crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um juízo para aqueles que não crê no Senhor e Salvador. Deus deu seu Filho para você seja salvo, para que você receba a salvação, para que você seja perdoado, seja purificado dos seus pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Como diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. O que é que se diz? Abra a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Capítulo 20, versículo 15. Diz a palavra de Deus: e se alguém não for achado escrito no livro da vida, este será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém ou misericórdia? Misericórdia, miseriqueima, miseritudo. Meus queridos, para você receber a Jesus Cristo, Deus deu o seu Filho para você receber o selo do Espírito Santo, para que você esteja sempre na presença de Deus. Foi para isso que Ele deu o seu Filho. Foi para isso que Ele demonstrou o seu grande amor. Agora mesmo, você vendo toda essa explanação da palavra de Deus, eu lanço um convite para você. Vem para Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Jesus espera você. Jesus está com os braços abertos para te receber. O coração de Deus está franqueado para você. A porta da graça está aberta para você. Hoje é o dia importante para você. Entrega a tua vida ao Senhor. Busca o Senhor. O que é que está impedindo de você entregar a sua vida a Jesus? Se você já é um cristão, reconcilie com o Senhor. Veja onde você falhou. Confesse as suas falhas. Faça um conserto na sua vida. Lembra-te, o Senhor Deus, Ele deu o seu próprio Filho Jesus para morrer na cruz, para você ser salvo, para que você seja perdoado dos seus pecados, para que você esteja escrito no livro da vida, para que você fosse justificado, para que você receba o selo do Espírito Santo. Jesus, Deus, deu seu Filho para que você receba a doce companhia de Deus e tenha uma gloriosa jornada rumo ao reino celestial. E o Senhor Jesus já diz bem claro lá em João 14: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: irei preparar lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. O Senhor Deus, o grande amor de Deus, foi este: entregar o seu próprio Filho, para você ter a companhia dele até o reino celestial. Venha a Jesus. Ele espera você. Seus braços estão abertos para você. O que é que você está esperando?
O que é que você está esperando? O que é que você está esperando? A palavra de Deus nos diz bem claro. Quando nós abrimos nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Diz a palavra do Senhor: aqueles que vencem, versículo 7 e o 8, ele nos diz bem claro: aqueles que vencer herdarão estas coisas, eu lhes serei Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. E agora, você escolhe ter a vida eterna com o Senhor ou ter a vida eterna no lago que arde como fogo e enxofre? A decisão é sua.